No Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Salmo 129. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na primeira leitura de hoje, na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, dos versículos 21 ao 30, nos conduz ao coração pulsante do Evangelho. A gratuidade da graça e a universalidade da salvação em Jesus Cristo. São Paulo, em sua carta aos Romanos, anuncia uma das verdades mais profundas da fé cristã: a justificação pela fé, dom gratuito de Deus que transcende a lei e abraça toda a humanidade. O texto marca um ponto de virada na teologia paulina. Até o versículo 20, Paulo descreve a impotência do ser humano diante da lei. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Agora, a partir do versículo 21, ele revela a aposta divina, a justiça de Deus. Não é uma recompensa, mas uma revelação, uma ação salvífica que vem de Deus, não do mérito humano. O termo sem a lei, cores nomo, não significa oposição à lei, mas independência em relação à observância legalista. A lei e os profetas testemunham essa nova justiça, que agora se manifesta plenamente em Cristo. E o versículo 24 afirma: são justificados gratuitamente pela sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. E aqui Paulo usa o termo apolitroses, redenção, evocando a libertação dos escravos por um preço. E Cristo pagou esse preço com o seu sangue, libertando-nos do pecado e da morte. E no versículo 25, ele diz que Deus o apresentou como instrumento de expiação, elasterion, termo que remete ao propiciatório do templo, onde o sangue era aspergido no dia da expiação. Agora, o verdadeiro propiciatório é o próprio Cristo, onde o perdão e a justiça se encontram. E Paulo, nesse sentido, nos convida a reconhecer que a salvação não é conquista, mas acolhida. O ser humano moderno, tão confiante em sua própria capacidade, continua tentando a buscar justificação por meio de suas obras, status ou moralidade. Mas o apóstolo desmonta toda essa pretensão. Onde está então o motivo de vanglória? Foi excluído. E diante de Deus, todos estamos no mesmo chão, o do pecador necessitado de misericórdia. Judeus e gentios, religiosos e não religiosos, todos são alcançados pela mesma graça que se derrama da cruz. A fé é o canal dessa graça, não uma emoção ou crença vaga, mas adesão existencial a Cristo, entrega total ao seu amor redentor. E hoje somos chamados a deixar de lado a autossuficiência espiritual e entrar no mistério da graça. Não é a lei do mérito que salva, mas o amor que se deixa transformar. A justiça de Deus é Cristo crucificado e ressuscitado. Justiça que não condena, mas recria. Não pune, mas purifica. Não exige, mas oferece. Se vivermos essa verdade, seremos testemunhas de uma fé viva, que confia mais na misericórdia do que em nossas forças. A Igreja, como corpo de Cristo, continua a proclamar essa boa nova. Deus é um só, que justifica pela fé o circuncidado e também o incircunciso. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 11, dos versículos 47 ao 54, nos adverte sobre o oposto dessa justiça apresentada na primeira leitura. A justiça aparente, a religião das aparências, que honra os profetas mortos, mas rejeita a verdade viva. Paulo nos fala da fé que justifica, Jesus da hipocrisia que condena. Ambos os textos se unem no mesmo clamor. Deus não quer máscaras piedosas, mas corações convertidos. E com isso, Jesus traz a dimensão do ai de vós, porque construí os túmulos dos profetas que vossos pais mataram,
Assim sois testemunhas e aprovais as obras dos vossos pais. O contexto é o da hipocrisia religiosa do século I. Eram pessoas que exaltavam os profetas do passado, mas recusavam o profeta por excelência, o próprio Cristo. Construíam monumentos, mas não praticavam a mensagem. O verbo grego usado, oikodomeit, construir, tem duplo sentido: edificar materialmente e edificar espiritualmente. Eles edificavam túmulos, não vidas. O contraste é simbólico. Deus quer templos vivos e não monumentos vazios. E Jesus os acusa de participar do mesmo espírito homicida de seus antepassados. O sangue de Abel, até o de Zacarias, simboliza toda a história da perseguição à verdade. Em cada geração, os profetas são mortos, não apenas com espadas, mas também com silêncio, indiferença e desprezo. E nesse sentido, devemos olhar para nossas vidas em qual perspectiva? Nós estamos construindo a nossa espiritualidade a partir de uma vida profunda de oração, de intimidade com Deus? Ou ainda necessitamos de mecanismos externos para nos sensibilizar da graça de Deus? Queridos irmãos e irmãs, quantas vezes também nós construímos túmulos para o Evangelho? Quando falamos de amor, mas negamos perdão. Quando pregamos justiça, mas cultivamos preconceitos. Quando honramos os santos, mas ignoramos os pobres. Estamos repetindo a atitude dos fariseus. Elogiamos o profeta morto e rejeitamos a profecia viva. O evangelho de hoje nos chama a demolir esses túmulos interiores. Deus não quer lembranças piedosas, mas vida convertida. Ele não busca elogios à verdade, mas adesão à verdade, que é o próprio Cristo. A fé que Paulo anuncia, fé que justifica, precisa ser vivida com autenticidade. Crer em Cristo é deixar-se purificar de toda hipocrisia. É permitir que sua graça desmontem as máscaras e revele o coração. A verdadeira religião não é construção humana, mas resposta à graça divina que transforma e liberta. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.